e 300 a 350 anos veio o período dos reis, que deu início do rei Saul até a destruição ali de Jerusalém. Mas quando os reis ali eles começaram ali a reinar, os reis ali eles agiam ali com muito rigor. As pessoas que não obedecessem ao rei era lançado no calabouço, e quem blasfemava contra o rei era dizimado. Aí você pode me perguntar, Diácono Cristiano Salles, era um período difícil, o período dos reis. Os reis agiam com rigor, sim, até porque, irmão, no lugar onde não se tem disciplina, a torneira ela corre frouxa. Foi por isso que o apóstolo Paulo, quando ele chega ali lá na igreja de Coríntios, ele começou a disciplinar aquela igreja, dizendo para aquele povo: apartai-vos do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Sabe o que significa isso? O que é que o apóstolo Paulo está dizendo? Quando eu era menino, fazia coisa de menino, pensava como menino. Agora sou homem, não faço mais coisas de menino, deixei as coisas de menino de lado. Amém? E esse texto que eu li aqui no livro de 2 de Reis fala a respeito de uma família que estava vivendo naquela época, naquele período, e o rei era Jorão e o profeta era o profeta Eliseu. E aqui fala a respeito de uma mulher que estava passando por um momento muito difícil na sua vida, porque o seu marido ele tinha ali morrido, e depois que aquele seu esposo ele morre daquela mulher, aquela mulher agora começou a enfrentar vários problemas na sua vida. E uma desses problemas que aquela mulher estava passando é que aquela mulher ela era uma mulher viúva. E naquela época, quando uma mulher ela ficava viúva, se o seu esposo que era falecido tivesse irmão, ele tinha direito de se casar com ela para dar descendência ao seu esposo. Só se ela não tivesse filho, mas como ela tinha filho, aí as coisas ficam mais difíceis. Ela poderia voltar para a casa dos pais para não ficar desamparada, só que ela tinha a sua casa, ela tinha ali o seu filho. Então as viúvas naquela época viviam numa situação muito difícil, porque as viúvas não tinham pensão, as viúvas não recebiam Bolsa Família. Era muito difícil. Quando você lê ainda no livro de Reis, você vai ver que uma mulher viúva estava também passando por uma necessidade muito grande. A mulher sunamita, a viúva de Sarepta, justamente porque ela era uma viúva, ela estava apanhando gravetos ali numa seca terrível para fazer um bolo para o seu filho, para ela, para depois morrer. Veja a situação da viúva daquela época. Aí vem o segundo problema daquela mulher, porque depois que o seu esposo morre, a palavra de Deus vai nos falar que o credor chega agora na porta daquela mulher e começa agora a cobrar uma dívida que o seu esposo tinha contraído quando estava ainda em vida. Sabe o que é dívida? Vou dizer para você agora. Dívida é perda de direito. Se você deve alguém e não paga, essa pessoa pode dar dívida de você. Se você deve alguém e não paga, essa pessoa ela pode chegar e cuspir na sua cara. Então, dívida é perda de direito. É por isso que a palavra de Deus nos fala lá no livro de Provérbios, no capítulo 14 e no versículo 27: escapa-te como a gazela do
Está me entendendo? Diga amém. Era o segundo problema. O credor estava na porta todos os dias cobrando daquela mulher. E quando uma pessoa naquela época devia alguém, o credor chegava e intimidava a pessoa. Na segunda vez que o credor chegava, aí já era diferente. Levava a mobília daquela pessoa. Aí quando ele chegava na terceira vez, não pagava, sabe o que acontecia? Ele levava os filhos daquela mulher para ser escravo. Olha só que situação. A mulher já tinha perdido o seu marido. E agora, olha o que está acontecendo. Ela ia perder o seu filho, porque o credor ia levar o filho dela. Ela não tinha condição nenhuma de pagar aquela dívida. E outra coisa, se ela não conseguisse pagar a dívida, ela só ia poder ver os filhos dela. Os filhos só poderiam voltar para casa a partir de 7 anos. Sabe por quê? É Bíblia aqui, ó. No ano do jubileu, isso está no livro de Levítico, capítulo 25. No 7º ano, um escravo era libertado. Entendeu? Então, pela lei, se ela não tivesse condição de pagar a dívida dela, do credor, passa para os seus filhos, só daqui a 7 anos. Olha só. Amém? Aí vem o terceiro problema dessa mulher. Sabe o que é o terceiro problema? Quem irá me socorrer? Porque se ela fosse até o rei Jorão, que era o rei daquela época, se ela chegasse para o rei e disse: olha, rei, eu estou passando por uma situação difícil, o credor está na minha porta, está cobrando a dívida. Sabe quem é Jorão? Jorão era filho de Acabe com Jezabel. Jorão ia dizer: você contraiu uma dívida, pague. Você está devendo, pague. Eu não tenho nada a ver com a tua dívida. Jorão era filho de Acabe com Jezabel. Por aí você vê quem era o homem. Então, se ela pegasse: eu vou fugir com meus filhos para não pagar a dívida, sabe o que ia acontecer? Ela não tinha para onde ir e o credor ia acabar pegando ela no meio da rua. Então, quem iria socorrer ela? Aí a palavra de Deus diz aqui no Salmo 121, eu acho que alguém já leu essa noite aqui: elevo os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o quê? Os céus e a terra. O socorro é de Deus, irmão. Não adianta você correr para A, para B, para C, o seu vizinho da direita, o seu vizinho da esquerda, se a solução está em Deus. Amém? Então, só para você ter uma ideia, quem era o esposo dessa mulher? Segundo o historiador Flávio Joséfo, não sei o que eu estou dizendo, não, é o historiador Flávio Joséfo, que foi um cristão daquela época. O marido dessa mulher era Obadias, aquele que era mordomo de Acabe, e na época que Jezabel estava perseguindo os profetas, querendo matar, ele pegou 100 profetas, botou 50 numa caverna, 50 no outro e alimentou a pão e água. Aí é de onde vem a dívida. Isso aí quem fala é o historiador Flávio Joséfo. Mas o que está em jogo aqui é os 2 filhos dessa mulher. Então, de onde virá o socorro dela? O que é que ela tem que fazer? Ela era uma serva de Deus, irmão. E servo de Deus tem que buscar em Deus o quê? A resposta. Olha, servo de Deus tem que buscar em Deus, porque é Deus que resolve os nossos problemas. E aquele credor estava todo dia na porta daquela mulher. Só que o credor se esqueceu de uma coisa. Sabe o que o credor se esqueceu? Que crente que tem história com Deus não é vencido pelo seu inimigo. Quem não se lembra de Jefté? Jefté, ele foi para uma guerra. Quando ele volta da guerra, vitorioso, adivinha quem chegou na casa de Jefté? Os efraimitas. Chegaram lá na casa de Jefté e disseram: Jefté, por que foi que você não nos convocou
chamou para ir para a guerra com você. Agora nós vamos tocar fogo na sua casa com você junto. Só que esqueceram uma coisa, que crente que tem história com Deus não é vencido pelos seus inimigos. Sabe o que aconteceu com os efraimitas? Morreram tudinho. Que Jefté, olha, passou espada lá na frente, houve uma batalha, amém? E Jefté, com os seus homens, acabou com os efraimitas, amém? E esse credor aqui, estava ameaçando, aí essa mulher tomou uma decisão. Daqui a pouco estou terminando, porque ainda tem a ceia essa noite. Foi até o homem de Deus chamado Eliseu. E quando chega lá na casa de Eliseu, olha o que ela disse a Eliseu: meu marido. E ela disse: não, capítulo 1. E uma mulher das mulheres, dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que é querido o Senhor. Ela chegou contando uma história, dizendo: meu marido, teu servo, ele não era qualquer um, ele era servo de Deus. Quando a gente sai, irmão, da sua casa e está com um problema sério, você vai o quê? Contando uma história no meio do caminho. Senhor, como é que vai ser? O que é que eu vou dizer? O que é que eu vou fazer? O que é que a pessoa vai resolver falar a meu respeito quando chegar e dizer o problema? Aí vai contando a história, né? Aí vai contando a história, só que a gente vai contando a história e ao mesmo tempo a gente vai clamando a Deus. Foi isso que ela fez. Ela, quando chegou lá, ela clamou. E quando ela clamou, aí o profeta disse: o que é que tens? O que tem eu de fazer? Ele estava dizendo: olha, eu sou apenas um profeta. O que é que eu posso fazer por você? Creio eu, que naquela hora ela abaixou a cabeça e ficou pensando: meu Deus, eu andei esse tempo todo para chegar na casa do profeta, porque o profeta morava ali em Gilgal, um lugar bem distante, e chega aqui e ele diz que eu quis fazer, eu sou apenas um profeta. Só que quando o profeta falou essas palavras, olhou bem para os olhos dela e disse assim, aí ela disse assim: a tua serva, ela respondeu, não tem nada senão uma botija de azeite. Ela estava falando a verdade, ela não tinha nada em casa, só um pouquinho de azeite. Aí o profeta olhou para ela e começou agora a dar a solução: vai, pede vaso emprestado a todos os teus vizinhos, vaso vazio e não pouco. Então entra e fecha a tua porta sobre o teu filho e deita o azeite em todos aqueles vasos e põe a parte que estiver cheio. Aquela mulher foi para casa, fechou a sua porta. Antes ela tinha pegado aquelas vasilhas emprestadas dos vizinhos, colocou ali, começou a orar, e quando ela começou a orar, o azeite começou a descer, começou a jorrar. E quando não tinha mais vasilha, sabe o que aconteceu? O azeite parou. Aí foi o que ela fez. Ela poderia, né, pegar aquele azeite ali e fazer o que ela podia. Aquilo que ela quisesse fazer com aquele azeite, ela fazia. Ela poderia pegar, emprestar o azeite, ela poderia vender, ela poderia ficar bem de vida com aquele azeite e ir para outro lugar. Não, ela primeiro foi até o profeta, ela foi agradecer, né? É isso que a gente tem que fazer quando a gente recebeu uma bênção. Não é sair por mundo afora, gastando, mostrando que tem e deixar a igreja. Você tem que vir agradecer. E ela foi até o profeta, agradeceu o profeta, e o profeta disse a ela que ela pegasse o azeite, vendesse o azeite e vivesse o resto. Olha aí o que é que Deus faz, irmão. Aquele que obedece. Isso foi a obediência dela, porque se ela não obedecesse o profeta, fizesse assim como o profeta tinha determinado, nada tinha acontecido. Vou terminar agora por causa da ceia. Aí, olha a receita aqui: 3 coisas
que eu aprendo. Vou terminar agora, rapidinho. Deus vê a nossa dor e ouve o nosso clamor diante das dificuldades. Por isso que ela fez. Ela chegou clamando ali ao profeta. Segundo, o milagre começa com aquilo que nós temos. Ela tinha só o quê? Um pouquinho de azeite. Então, um pouquinho que Deus tem, que você tem na sua casa, Deus vai fazer o quê? A multiplicação. Não é muito mesmo, pouco. Ser fiel um pouco e eu coloco o quê? Não vou terminar agora. 3. Fé e obediência abre as portas para o milagre. Foi isso que ela fez. Ela tinha fé e tinha o que, igreja? Obediência. Quem está entendendo, diga amém. E vou indo agora para a gente começar a ceia. A mensagem foi pregada esta noite. Glória a Deus. Pai, quantas vezes eu tive que chorar quando não podia te adorar. Eu estava numa cela fria. Pai, este mundo é muito cruel, que nos tira do caminho do céu e nos leva para uma cova por não querer te ouvir. Acabei caindo dentro de uma prisão. Eu comia as migalhas que caíam do chão. Este lugar parece um inferno. Pai, aqui o filho chora e a mãe não vê. Aqui a gente sofre e pode até morrer. Pai, me tira desta cela. Tinha tudo para ser feliz. Na tua casa eu tinha raiz. Na minha vida não faltava nada. Pai, eu não perdi o ciclo de oração. Eu estava sempre em tua comunhão, mas eu acabei fazendo coisa errada por não querer te ouvir. Acabei caindo dentro de uma prisão. Eu comia as migalhas que caíam no chão. Este lugar parece um inferno. Pai, aqui o filho chora e a mãe não vê. Aqui a gente sofre e pode até morrer. Pai, me tira desta cela.